Aqui diz assim, irmãos, 1 Timóteo 5, 8, diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente. Vou repetir: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente. Gostaria que você fechasse sua Bíblia, fechasse os seus olhos, colocasse a mão à altura do seu coração e peça que o Espírito de Deus venha falar com você esta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, nos colocamos, Senhor, diante do Teu altar, diante da Tua presença. Que o Senhor venha de encontro, Senhor, à nossa vida, venha de encontro o coração nosso, Senhor, com a Tua palavra. Que o Senhor venha me usando conforme a Tua vontade, que a Tua palavra penetre em cada coração. Está aqui o Teu povo, está aqui a Tua igreja, Senhor, venha falando com cada um, Senhor, no nome de Jesus. Que ninguém saia por aquela porta, sem ser tocado pela Tua santa palavra. Por isso, Pai querido, Pai amado, trata dos nossos corações, que eu seja um instrumento, que eu seja um vaso em Suas mãos. Fala com a Tua igreja, que os meus lábios sejam os Teus, Senhor, no nome de Jesus. Usa a minha vida, conforme a Tua vontade, no nome de Jesus, amém. Levanta a sua mão e diga assim: Espírito Santo, eu necessito ouvir a Sua voz. Espírito Santo, eis-me aqui. Podem se sentar, irmãos? O tema da nossa mensagem, irmãos, é a família em relação ao tempo versus prioridade. Uma das coisas, irmãos, que nós vamos continuar a série de mensagens que nós começamos semana passada. Semana passada nós falamos, no domingo passado, sobre o tempo versus prioridade em relação a Deus. E nós falamos aqui o que Deus falou, que Ele é prioridade sobre as nossas vidas, que Ele é o detentor do nosso tempo. E nós precisamos, assim, deixar Deus em primeiro lugar. Eu gostaria que a Fran abrisse para mim ali, Mateus 6:33, que foi o tema da mensagem da semana passada, o versículo. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Foi só a parte A desse versículo que a gente falou. Mas como que a gente falou? O que Deus falou? Porque, irmãos, quando nós buscamos em primeiro lugar a Deus e o seu reino, está englobado tudo aquilo que está relacionado ao reino de Deus. E a justiça de Deus está relacionado tudo aquilo que relaciona a Deus, porque Deus é justiça. Deus, Ele precisa ser o detentor do nosso tempo, e Ele precisa ser prioridade suprema sobre as nossas vidas. E hoje nós estaremos falando o quê? Da família, estabelecer o tempo e a prioridade em relação à família. Então grave bem, Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, a família. Família é algo importante, qual nós precisamos entender, e precisamos assim buscar melhoras para a nossa família. Nós hoje entendemos que as famílias deu uma alterada na dinâmica das famílias. Por que eu estou falando isso? Existe o pai, a mãe, mesma coisa, e os filhos. Só que a dinâmica familiar, ela mudou, ela está mudando a cada dia. Como assim, pastor, que mudou? Por que é diferente? Antigamente, a estrutura familiar era contida porque o pai, a grande maioria, o pai, onde somente ele trabalhava, e a mãe cuidava dos filhos. Mas hoje a dinâmica mudou. Hoje o pai e a mãe trabalham fora, né, e os filhos ficam na escola. Mudou-se a dinâmica.
Então a estrutura familiar nesse quesito alterou. O dinamismo mudou, as circunstâncias diárias da família mudou. Antigamente os filhos só iam para a escola. Hoje os filhos têm vários compromissos, né? Tem aula de inglês, tem aula de música, tem aula de luta, tem aulas de futebol. Por quê? Porque é uma dinâmica diferente. Eu, quando era garoto, não tinha essas coisas. Eu só ia para a escola e voltava embora. Mas hoje mudou, a dinâmica mudou. E uma das coisas que a gente vai percebendo aqui, irmãos, nessa mudança, que faz parte da sociedade. Mas, com todas essas coisas, deu uma alterada na relação ao tempo. Voltando, né? Quando eu era criança, as coisas demoravam para passar. Quando eu era criança, as coisas, né? Para chegar até o final do ano, nossa, demorar para chegar Natal e Ano Novo. Hoje não, é tão dinâmico o tempo. E são as mesmas 24 horas. Mas por que, pastor, que acontece isso? A Bíblia nos diz que nos finais dos dias, os tempos se encurtariam. Então está o quê? Diminuindo esse tempo. E a gente vai percebendo que mal pagamos as contas do Natal, já chegou outro, né? Estamos já em outubro, irmãos, o final de outubro, e já está logo chegando outro, a comemoração de Ano Novo, Natal, reunião de famílias. E aí, irmãos, dentro desse tempo, dessa dinâmica de tempo, nós precisamos administrar o nosso tempo em relação à nossa família. Nós aqui, como os pais, os filhos também, nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo, porque o tempo familiar é muito importante. E muitas coisas, irmãos, hoje os seres humanos fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Hoje o ser humano as dinâmicas é muito rápido, é tudo rápido. E por isso muitas vezes, até mudando um pouco de assunto, dificulta ao receber a bênção do Senhor esperar. Porque a dinâmica é tão rápido nos nossos dias, que quando Deus, né, não entrega algo para nós, a gente já está demorando muito. Porque a dinâmica mudou. A agilidade das coisas. Mas o que eu quero colocar aqui, irmãos, são a prioridade em relação à família. Sabe por quê? Porque muitas pessoas colocam o trabalho na frente da família. Trabalhar é essencial e muito importante para a família. Só que ele não pode ser prioridade no quesito assim, de tempo. Você tem seu emprego, tem pessoas que trabalham 18 horas. E o tempo da família? E muitas vezes tem colocado-se o trabalho e se esquece da família, que é o mais importante, do cuidado, do ensino. E também, irmãos, existem diversas atividades que o ser humano coloca na frente da família. E nós precisamos tomar cuidado, se não estamos trocando as prioridades, colocando outras coisas em relação à família. E aqui, irmãos, eu fiz uma relação dos homens. Primeiro, os sacerdotes da casa. Irmãos, nós como homens de Deus, nós não podemos colocar a nossa família em terceiro, quarto plano. É a segunda prioridade. Mas existem, irmãos, muitos homens que colocam o quê? O futebol em primeiro lugar. Nós temos 7 dias na semana. Aí a pessoa quer jogar futebol os 7 dias ou muitos dias. Aí a esposa vai falar: amor, você está jogando muito futebol, você não está ficando com a família. E aí o homem ainda fica bravo com a esposa, quando a esposa ou os filhos cobram atenção e tempo. Ou muitas vezes, irmãos, é a pescaria. Tem muito homem que gosta de pescar, aí pesca todo final de semana, e a esposa não gosta, os filhos não gostam e vai pescar, e não deixa atenção para a família. Existem 4 ou 5 finais de semana, depende do mês. Reserve um para fazer a pescaria, mas fique os outros com a sua família. É assim também no futebol. Eu também gosto de jogar futebol, mas a gente tem que dividir o tempo e ficar com a nossa família, ficar com os nossos filhos, porque a família precisa ser prioridade.
Ou outras atividades, irmãos. Muitas vezes é colocado outras atividades no lugar de Deus. E homens muitas vezes colocam atividade, academia, não sei, alguma outra atividade na frente da família. Não pode. A sua família precisa de você, homem, porque você tem um papel crucial na educação dos filhos e juntamente com a sua esposa. A sua esposa precisa da atenção sua. Existem homens, irmãos, que muitas vezes colocam os amigos na frente da família. Principalmente, irmãos, aqueles que são jovens casados, precisam entender. Homem, quando você casar, a prioridade é a sua família, não é mais os seus amigos. Sabe por quê, irmãos? Os amigos, é legal ter amigo, todo mundo tem, mas a prioridade é a sua esposa e os seus filhos. Porque nós precisamos entender que a prioridade é a nossa família, esposa e filhos. E muitas vezes tem brigas, contendas, por quê? Porque a atenção muitas vezes é mais lá no de fora do que os seus. A atenção é muito mais lá fora daquele que está dentro de casa. E aqui, irmãos, coloquei sobre as mulheres também. Existem mulheres que o seu coração é o excesso de limpeza dentro de casa. Ela quer limpar, ela quer cuidar da casa. A casa tudo limpo, e a qualidade dos filhos, ou muitas vezes o trabalho também, ou outras coisas, ou atividade física, academia. Todo mundo tem que fazer uma academia, irmãos. Quem tem condições, faça, que é bom para o condicionamento físico, mas não coloque na frente como prioridade, porque a prioridade tem que ser a família e os filhos. E também, irmãos, tem muitas mulheres que colocam as amigas como prioridade, em vez da família. A amizade, irmãos, tem que saber dividir, porque a família é importante, precisa ter o quê? A unidade familiar. E muitas coisas que o casal também, tanto o homem e mulher coloca, é o seguinte, aí casou. Quando você se casa, a prioridade sua é essa nova família, a sua esposa e os seus filhos. Pai e mãe faz parte sim da sua família, mas a prioridade a partir de hoje, quando você casa, primeiramente é o que? A sua esposa. Homens, mulheres, a prioridade é o seu marido. Sabe por quê? Tem muitas brigas, porque a pessoa não corta o cordão umbilical e fica relacionando com a família do pai e da mãe ainda. A sua família agora que é prioridade, irmãos. Você tem que ajudar o pai e a mãe? Sim. No meu caso, eu sempre ajudei, depois de casado. Mas a prioridade, quando eu casei, virou a minha esposa. E os meus filhos. Porque é assim que funciona, irmãos. Minha mãe precisou, eu sempre atendi ela. Meu pai, antes de falecer, precisou, eu atendi ele. Mas a prioridade primeiro é a minha casa, os meus filhos. Eu preciso cuidar deles. A pastora, a mesma coisa, a prioridade dela tem que ser a minha casa, porque é assim que funciona, irmãos. E hoje nós vamos falar dos filhos. Cadê os filhos aqui, os mais jovens? Sabe o que acontece hoje, irmãos? Os mais jovens só ficam com o celular na mão, só em jogos, não dá atenção para os pais dentro de casa. O pai está falando e o filho parece que não escuta. Aí dentro de jogos tem amigos, dentro ali das atividades virtuais tem muito amigo. Mas aquele que é para você dar atenção, que é seus pais, muitas vezes não dá, que está dentro da sua casa. E valorize seu pai e sua mãe quando eles estão vivos, que um dia eles vão faltar. Aí não adianta chorar. Ah, meu pai foi embora, meu pai faleceu, eu não fiz o que eu deveria ter feito. Então valorize, jovem, os seus pais. Dê atenção para os seus pais, porque isso vai surtir bênçãos para a sua vida. Abra para mim, Fran, Gênesis capítulo 2, versículo 24, fazendo favor. Por isso o homem deixará pai e mãe,
e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vocês que estão aqui essa noite têm que gravar isso ao seu coração. A partir de casa é uma só carne, é uma nova família, estabelecendo uma nova relação ali. E essa família tem que ser a sua prioridade. E precisa o quê? Aprender a administrar o seu tempo em relação à sua família. Não se esquecendo do quê? Em primeiro lugar, Deus e o seu reino, e depois a sua família, a sua casa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você aqui. Você tem passeado com a sua família? Pastor, eu não tenho dinheiro. Cadê os varões aí? Garanto que os varões que estão aqui, pelo menos um sorvete consegue pagar para a esposa. Um picolé, não dá para pagar um picolé? E levar a esposa e os filhos na praça? Sentar ali e ver os filhos brincar? Que muitas vezes a gente não dá valor nessas circunstâncias, não passeia com a família, não tem um tempo ali com o lar, irmãos. Que você a partir de hoje pegue a sua família um dia, pelo menos uma vez por semana, sai chupar um sorvete, irmãos. Ah, não tem dinheiro nem para o sorvete, irmãos, mas saia, passeia, senta lá na praça, converse, mas saia com a sua família. Mas não vai sair dia que está tendo muitas coisas erradas não, né, irmão? Mas saia o dia, para sair do ambiente familiar, sair para conversar, para dar risada, para desestressar do dia muitas vezes. Ou faz que nem muitas famílias fazem aqui, faz caminhada. Vai uns caminhando, outro de bicicleta, que eu já vi aqui, mas estão juntos. Mas não faça esse pedido de caminhar comigo, que perdeu o amigo. Esse negócio de caminhar não é comigo não, irmãos. Se for para academia eu vou, mas caminhar eu não gosto. Mas a gente tem que ter unidade. Então a gente tem vezes, eu e a pastora, nós vamos lá na praça, damos uma volta de carro junto, conversando, dando risada. Até o Nick vai, que é o meu cachorrinho. Mas a gente precisa fazer isso, irmãos. Abra para mim, Fran, Gálatas, capítulo 6, versículo 10, por favor. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui está falando da igreja, mas a nossa primeira igreja é a nossa casa. Cadê os sacerdotes aí? Lá dentro, a sua família é a sua primeira igreja. É uma igreja que precisa ser cuidada, você que vai cuidar. Juntamente ali com a esposa, cuidando dos filhos. E a gente tem que cuidar dos primeiros da nossa casa. Como eu poderei cuidar de vocês, irmãos, se eu não cuidar da minha esposa e não cuidar dos meus filhos? A gente precisa cuidar. Hoje, sabe o que está faltando, irmãos? Aquela conversa na mesa, ou conversa em algum lugar dentro da casa, conversa olho no olho. Porque, outra coisa, as pessoas, um está falando, o outro está aqui assim. Não olha no olho mais, não olha nos olhos. Precisa se olhar no olho. Uma das coisas que eu e a pastora, antigamente, nós tínhamos o hábito de comer na sala. A gente comia na sala, assistindo televisão. E uma vez a gente escutou uma pregação, e aquilo falou muito com a gente. E a partir daquele dia, antes de ter filhos, nós vamos sentar na mesa. E até hoje nós estamos assim. Faz mais de 20 anos que a gente faz isso. Tem dias, porque a correria do dia, eu não almoço todos os dias em casa. E assim era em Assis também. Mas os dias que a gente está junto, ou feriado, ou sábado e domingo, ninguém come na sala, ninguém vai comer no quarto, é na mesa. A gente conversa ali, a gente conversa, dá risada, se tiver que conversar assuntos, a gente conversa ali entre nós. E ali esse momento familiar, irmãos, que é muito importante, olho no olho, conversar, dar risada, ou muitas vezes está bravo com alguma coisa, coloca ali na mesa para conversar. E esse momento é muito importante para nós dentro de casa. Existem dias que eu estou de jejum, mas eu sento na mesa, porque a mesa, eu estou de jejum, mas minha família não está, eu fico lá sem comer. Mesma coisa que a pastora, mesma coisa dos meus filhos, quando faz jejum, senta lá
Não come, mas fica ali. Porque isso é o importante, essa é a reunião. E muitas vezes, irmãos, a gente tem que tomar cuidado se a gente não está dando atenção a outras pessoas em relação à nossa família. A nossa família é importante. Você está com a sua família aí? Gruda nele assim, você é importante para mim. Amém? Se você está sozinho, a sua família é importante. Você declara aí que a sua família é importante. Então, irmãos, nós precisamos administrar o nosso tempo em relação à nossa casa, em relação à nossa família. A nossa família precisa de um tempo digno, irmãos. Tempo de qualidade. Porque muitas vezes a gente dá tempo de qualidade no trabalho, tempo de qualidade nos estudos, tempo de qualidade em muitos lugares, mas a prioridade, que a segunda prioridade, a família, não tem tido a atenção necessária. E precisamos dar essa atenção. Abra para mim, Fran, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui está falando sobre a obra de Deus, mas aqui serve esse versículo para as outras áreas. Como a gente vai querer governar uma empresa, se nós não sabemos governar a nossa casa? Como a gente quer governar, que nem eu como pastor, essa igreja se eu não sei governar a minha casa? Nós precisamos administrar e governar a nossa casa, e principalmente esse tempo de qualidade, esse tempo entre família. A sua família, ela precisa ser prioridade, ela precisa de atenção. Prioridade, irmãos, ela precisa ocupar em relação às outras coisas, não em relação a Deus. Ela precisa de destaque, porque em primeiro lugar vem Deus, o seu reino e a sua justiça. Porque sabe o que acontece? Muitos querem tirar do tempo de vir à igreja, de vir cultuar e colocar no lugar da família. Aí está errado, porque você tem que tirar os tempos que são coisas seculares que você faz, não tirar o tempo de Deus. Você lembra que as contas que eu fiz, são 166 horas, que nós temos na semana, tirando a hora de sono, e assim vai. Dentro desse tempo, nós não podemos tirar o tempo que falamos com Deus, nós precisamos tirar de outros tempos, de outras coisas, para ficar com a nossa família. Por quê, irmãos? Porque a nossa família, ela ocupa o segundo lugar, e nós precisamos entender isso. Existe uma parábola, onde foi feito um grande banquete, uma grande festa, para o Senhor, e muitos estavam preocupados com outras coisas, e se esqueceram daquela ceia, não deram importância. Aí foi convidado todos aqueles que realmente estavam necessitando e vieram. Então a importância de nós estarmos o quê? Relacionando com Deus e a nossa família, debaixo da autoridade de Deus. Lucas 14, nós vamos falar isso. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que está dizendo aqui, irmãos? Que o Senhor Jesus está falando que a prioridade é Ele, é o Senhor na nossa vida. Então nós não podemos amar a nossa família a mais que amamos a Deus. Deus, Ele vem em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Porque se nós colocarmos a família no lugar de Deus, nós iremos ter consequências para a nossa casa e a nossa família, porque Deus, Ele continua sendo a prioridade. Então o que eu quero dizer? Nós precisamos administrar o nosso tempo e colocar Deus em prioridade, a nossa família em prioridade em relação às outras coisas lá fora. Porque aí pessoas, a dia de culto eu vou passear, dias de culto eu vou, irmãos, dia de culto é dia de cultuar, trazer sua família para ouvir a mensagem de Deus. Dia de culto é dia de você vir e encher a sua família com a graça, com a presença de Deus. Quando nós estamos, irmãos, já aconteceu o dia que você não veio no domingo? Já aconteceu comigo. Chega na semana, parece que a semana não vai, fica uma semana amarrada.
Porque a prioridade da família é Deus. A prioridade da família é Deus. Eu tenho um compromisso, sim. Nós precisamos ter compromissos, tem culto de manhã hoje. Mas é bom estar com a família, sim. Mas não troque o tempo de Deus para colocar a família. Tira o tempo do futebol, tira o tempo lá da academia, tira o tempo lá de outras coisas, para sim dar atenção para a sua família. Um exemplo, irmãos. Quando a gente tem encontro com Deus aqui na igreja, eu estou falando de mim. Eu tenho que administrar o meu tempo, irmãos. Porque é uma semana assim muito difícil. Semana não, né? Meses. Espiritual, acontecem muitas coisas. Espirituais, tudo para acontecer bem. Porque eu, como pastor, sou professor. Imagina só, professor, pastor, pai de família, eu tenho que administrar todo esse aparato de tempo, para não prejudicar a obra de Deus, em primeiro lugar, né, a minha oração com Deus, a minha vida familiar, o encontro, as coisas. Então eu tenho que administrar muito o meu tempo, e não atrapalhar minha profissão, minhas aulas. Então eu tenho que rebolar e administrar o meu tempo. E se a gente administrar certinho o tempo, não tem problemas. Nós precisamos aprender a dividir o tempo naquilo que fazemos, para que dá tudo certo, para que ocorra tudo bem, para que não haja discórdia dentro da igreja, que não haja discórdia dentro de casa, porque a gente precisa administrar o nosso tempo. A gente precisa, sim, buscar a Deus em primeiro lugar, a família. A gente precisa que a obra de Deus ande. Então nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo diário. Porque para que tudo ocorra bem, tem vezes, irmãos, que se você vai dar ênfase a uma coisa, aí tem tempo que você vai dar ênfase maior na outra, mas tudo tem que ter uma administração ali, para que haja paz e harmonia dentro dos lares. Aí, irmãos, eu gostaria que a Fran abrisse para mim lá, Mateus 10, 37. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quando eu li esse versículo, irmãos, esses dias, foi algo assim que mexeu muito comigo. Eu tenho um tio que a gente trabalhou muitos anos junto, eu aprendi a trabalhar com ele, e esse dia ele estava enfermo, né, no hospital, e aí colocaram a foto no grupo do meu tio e da minha mãe. E aquilo, irmãos, e eu não pude estar lá visitando ele no hospital, porque eu estava aqui. Minha mãe lá com marca-passo, porque ela tem problema no coração, medindo. E aí a mensagem semana passada foi gravada, eu mandei para minha tia. E aí conversando com a minha tia, sua mãe sente tanta saudade. Eu falei, tia, eu também sinto saudade da minha mãe. Mas a minha prioridade é Deus. Eu não posso amar a minha mãe, amar a minha esposa, amar os meus filhos acima de Deus. A minha prioridade tem que ser a Deus e aquilo que Ele falou no meu coração. Existia uma passagem, a parábola do filho do jovem rico, e Jesus pediu para ele largar tudo para seguir ele não quis largar tudo. Eu fiz uma escolha de largar tudo por Deus, por amor à obra de Deus. Eu não estou falando para você fazer isso, mas são escolhas muitas vezes que Deus nos cobra, Deus nos pede, e Deus aqui que conforta os nossos corações, porque Deus é prioridade acima da família. E quando estamos com a nossa família, nós precisamos sim tentar fazer o melhor. Coisas no nosso dia a dia, irmãos, que a gente precisa valorizar dentro da nossa casa. Você tem valorizado o dia a dia da sua família? O dia a dia do cotidiano? Não deixe que outras coisas ocupem
o lugar da sua família, exceto Deus. E deixe a família em primeiro lugar. A partir de hoje, comece a tomar posições em relação à sua prioridade. A sua família tem que ser prioridade. Não deixe outros compromissos ocupar o espaço da sua família. A sua família é um bem tão precioso. A sua família é o seu maior patrimônio, irmãos. Muitas vezes as pessoas falam assim: minha casa é meu patrimônio, meu carro é meu patrimônio. Não, a sua família é o seu maior patrimônio, os seus filhos são a sua herança, são importantes, a sua família é importante. Valorize a sua família, valorize momentos de alegria dentro da sua casa. Irmãos, está faltando nas famílias o tempo de amar uns aos outros. Ame a sua família, gaste tempo nesse amor. Ame os seus filhos, ame sua esposa, ame seu esposo, é tempo de amar. Vou fazer uma pergunta para você: você abraçou alguém da sua família hoje? Nessa semana você abraçou com um abraço caloroso alguém da sua família? Muitas vezes a gente vai num estranho e abraça, cumprimenta com um abraço, e aqueles que estão dentro de casa, a gente não abraça. É dia de abraçar a sua família. A partir de hoje, comece a abraçar os seus dentro da sua casa. E beijar. Cadê os casados aí? Está sentado do lado aí? Dá um beijão aí, vai. Dá um beijo na sua esposa. Dá um beijo aí, irmãos. Dá um beijo aí. O irmão deles entrou no meio, irmã, assim, daí não dá, né? Sabe por quê, irmãos? Falta beijar, irmãos. Beija a esposa. Então o filho do lado aí, beija o filho aí. Cadê o filho? Está aí? Beija o filho. É carinho, afeto. O tempo tem que ser gastado com afeto. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos gastar nosso tempo dentro da nossa casa com brigas, com contendas. A esposa está brava com você porque você sujou a casa. Vai lá, abraça ela e dá um beijo. Eu te amo. Você já vai matar os problemas, irmão. É ou não é? Você chegou atrasado, ela está bufando. Vai lá e beija ela. Mulheres, antes de sair demora, né, irmãos? E arruma o cabelo e não sei o que lá. Vai lá dar um abraço no maridão. Eu te amo, meu amor. Aí vai desmontar o varão. Porque, irmãos, isso faz a diferença. Os filhos, irmãos, abrace e beije os filhos. Os filhos muitas vezes não querem abraçar, chega a adolescência, não quer abraçar mais o pai. Se o seu filho não quer te abraçar, fala que você vai abraçar perto dos amigos dele, bem na porta da escola. Vamos ver se ele não vai te abraçar. Brincadeiras à parte, mas abraça seus filhos. Filhos, abrace os seus pais. Os seus pais também necessitam de abraço, porque isso faz parte, irmãos. Brigou, faça as pazes. Você está nervoso, tenta ali solucionar o problema dentro de casa, para que tenha esse carinho, esse afeto, esse tempo de qualidade, porque não adianta ter tempo dentro de casa também, aquele pé de guerra, aquelas brigas. Tem muitas pessoas que preferem estar lá fora do que dentro de casa, porque dentro de casa há muitas brigas e contendas. Então vamos resolver esses problemas para ter tempo de qualidade, tempo de atenção, tempo ali da presença de Deus junto com vocês. Cuide dos seus com maior dedicação. Sabe por quê, irmãos? Tem muitas pessoas que querem fazer as coisas para o outro com tanta dedicação, mas os dos seus, a sua prioridade não tem essa dedicação. A sua casa é prioridade, os seus filhos precisam de prioridade. Eu estou mentindo nisso, irmãos? Não estou, irmãos, porque a nossa família é o maior tesouro, é o maior patrimônio. Que você saia daqui essa noite refletindo sobre os seus atos em relação à família. Se tiver que pedir perdão, peça, mas abrace, beije, entre
em harmonia dentro da casa. Porque Deus, Ele quer ver você juntamente com a sua família unida. O nosso tempo com a nossa família precisa ser de qualidade. E a nossa família é a segunda prioridade, porque em primeiro lugar vem Deus e o seu reino e a sua justiça. E nós não podemos, irmãos, negligenciar a nossa família. Senão nós vamos ser considerados infiel, descrente. Nós precisamos cuidar, preservar da nossa família. A sua família é tudo para você? Se a sua família é tudo para você, levanta a sua mão e diga: a minha família é tudo para mim. Deus é tudo para você? Levanta a sua mão e diga assim: Deus é o detentor do meu tempo, é prioridade número 1 na minha vida, e depois vem a minha família.